Bom dia. Tô cansado, Ariel. Tô cansado. Chega a radilista Filipinho. Hoje eu vou bater o martelo, vou passar a régua. Estou cansado. Não quero mais saber negócio de lista encadeada, fila encadeada. Hoje eu vou acabar logo com tudo isso. Para a próxima hora começar a árvore. Que árvore? É aquela história, né? Como é? Jesus sois nós somos as árvores. Pois é, o jardineiro é Jesus, as árvores somos. Mas eu quero começar as árvores, entendeu? Tá na hora de a gente ver negócio de raiz, folha, né, tronco, né? Oi? Não, como é? Xilema, florema? Vixe, Mário, você lembrou disso aí? O cara não me lembrava mais não, cara. Ô, Tarcísio, você é uma enciclopédia viva, entendeu? Impressionante, tá ok? Mas enfim, então hoje nós vamos encerrar falando da lista duplamente encadeada. Nas aulas passadas nós vimos o que era uma lista encadeada, simplesmente encadeada, se preferir. Nós entendemos que nós temos um atributo que na verdade faz referência ao próximo nó, né? Que o tipo de dado até é nó também. Tá certo? E aí aqui é só lembrar as operações de inserção, né, que acontecem, vocês aprenderam a fazer, né, nós até pedimos na aula passada que vocês fizessem essa implementação, né, então uma vez que eu quero inserir um novo elemento, como eu comentei, você não move os elementos, você só muda as referências de ponteiro, né, as referências, né, para quem está sendo apontado, né, então como por exemplo o caso aqui, ó, eu faço uma referência do novo nó para o próximo, né, que vai se tornar próximo, e depois eu mudo do anterior para esse novo nó que eu estou inserindo, né, então aqui seria um exemplo de inserção, tá ok? E aí, para a exclusão, né, eu quero tirar o 10, eu só faço a mudança, né, do anterior do 10 para o sucessor do 10, tá? Então seria essa a ideia. Tá bom? Para isso, né, vocês devem ter percebido na implementação que você acaba nos laços, etc, para ficar varrendo, você acaba tendo que guardar dois nós. Você guarda, por exemplo, se você quer remover, né, você tem que guardar o nó que você quer remover, mas tem que guardar também o anterior, para mudar o anterior para o próximo, né, do que você vai estar removendo. Tá certo? Você ia perguntar? Retorna o 10, exatamente, retornaria o valor 10, tá? E lembrando que não há necessidade de se preocupar com remoção do nó no caso do Java, exatamente porque você tem o Garbage Collector que faz todo esse papel. Se fosse no C++, não, você precisaria se preocupar em dar um delete, né, um delete, quando não precisasse mais daquele nó, tá bom? Então lá no... exatamente, com delete por trás ele chama o destrutor do objeto, tá bom? E aí, né, como é a implementação? É mágica, é mistério, né? Então, nada melhor, né, do que Mr. M, né, para mostrar como seria a implementação. Então, vamos logo aqui para o código. Aqui é só reforçando, eu tenho uma classe nó, que vai representar um envelope, né, o container, né, vamos dizer assim, que vai estar guardando o elemento. E aí eu vou ter exatamente o elemento armazenado, com o tipo de dado dele, né, que seja inteiro e tal, e vou ter uma referência para o próximo nó. É importante entender que o construtor, ele vai receber o elemento, ó, né, armazenado, né, vai jogar o valor, por exemplo, 10, né, e o próximo, por enquanto, é nulo. Quando você cria um nó, então, ele não tem próximo. Depois da inserção é que você vai setar o próximo. E é importante também entender o seguinte, aqui eu coloquei fim da classe nó, porque aqui é só a opção do código. Mas vocês, e você também que nos acompanha, não estão aqui para serem programadores perebas. Tem que ser programador de verdade. E programador de verdade faz o código com construtor, com acessor, com modificador e com as visibilidades para garantir que o código seja encapsulado. Esqueceu o private? Zero. Esqueceu o get set? Zero. Tem que ter tudo isso bonitinho no programa, porque senão não é orientado a objeto. Tá ok? Então tem que estar trabalhando essa parte. Aqui não vai estar, porque aqui é só a opção do código, só você ter a lógica. Mas uma vez que você está lá no Java ou no C++, sabe que para ser orientado a objeto tem que ter, né, por exemplo, aqui é o construtor, legal, mas por exemplo, aqui não está com os get sets, que você teria que ter. Então teria get valor, o get elemento, set elemento, get próximo e set próximo. Tá? Então teria exatamente esses 4 métodos. O construtor padrão. Nesse caso aqui, na verdade, tu vai ver depois que tu pode ter, que tu vai ter mais de um construtor. E não é o padrão. Tu vai ter um construtor que só começa com o elemento, mas pode ter um construtor que tu recebe o elemento e já o nó próximo. Para tu já criar dizendo o próximo. Aqui não tá, mas eu poderia implementar.
tá ok? E que é uma boa prática, o pessoal acaba adotando. Ou seja, cria 2, 3 versões de construtores, uma só para receber o elemento e os dois, né, e o próximo é nulo. Aí o outro que recebe o valor e já recebe o próximo nó, entendeu? Que aí já coloca como valor, tá? Seria como se fosse um construtor pro primeiro, um pro do meio e outro pro último. É mais ou menos essa linha, tá bom? Sim, vai botar, Rubem. Tem o próximo anterior. Não, é só o próximo por enquanto, que eu estou revisando a aula passada. A gente só viu simplesmente cadeado. O anterior que você fala é quando eu tenho 2 nós, tá? Que a gente já vai comentar aqui. É exatamente o assunto da aula de hoje, tá bom? Então aqui, e aí aqui a outra classe, a lista, onde eu tenho o trailer não, header, desculpa, que é o início da lista, construtor, onde o início da lista começa nulo, ou seja, eu crio a lista sem elemento. Depois eu vou utilizar os adicionados, né? Que já estão aqui mais na frente. Lista vazia, continua a mesma coisa, só que lista vazia agora é legal o seguinte, observe que a maior diferença é que eu não preciso, James, guardar a quantidade. Lembra que eu tinha um atributo lá para o vetor quantidade, né, quando era sequencial? Eu não sei que você queira, claro, mas não é obrigatório. Com o vetor é obrigatório. Com o caso de uma lista encadeada, não, porque eu posso ter a quantidade a qualquer momento, só contando. E para saber se está vazia, basta olhar o trailer. Que se não tiver trailer, porque não tem nenhum elemento, se não tem nenhum elemento, a lista está vazia. Tá? Então, exatamente por isso que o lista vazia já é diferente. Eu olho se o header existe ou não. Se não existir, se for nulo, ele retorna, né, que realmente está vazio. Ok? Alguma dúvida? Nenhuma. Em teoria, isso aqui é revisão. Porque na aula, a quinta-feira passada a gente viu, e na aula passada vocês fizeram exercício sobre isso e já era para até estudar. Tá? Então, adicionar início, né, como funciona, você cria um novo nó, né, ele recebe um elemento, por exemplo, 20, aí ele cria um novo nó com 20, aí ele chama o construtor lá do nó, e daí eu verifico se a lista está vazia. Se não tiver vazia, não, se tiver vazia, desculpa, ele vai jogar, tá certo, o próximo nó no início da lista, né, se não tiver vazia. E aí no final ele joga o nó no início, para dizer que é o novo trailer, ou o novo header, não sei porque estou com o trailer na cabeça, tá? Então é isso que você vai fazer com adicionar início, ou seja, eu tenho aqui, ó, o início eu tenho um nó e o ponteiro para o segundo, para o terceiro elemento. Eu quero adicionar aqui no começo. Então eu tenho um novo nó. Coloco esse novo nó aqui, pego a referência que inicialmente é nula, né? E aponto para o cabeçalho atual, para o header atual. E depois, no final, eu digo que esse nó agora é um novo cabeçalho, um novo header. Tá, ok? É isso que você está fazendo via memória. Alguém não entendeu a transformação aqui? Bruno, pode dizer. Esse é mais rápido que aquela primeira que a gente fez. Claro, porque não tem que arrastar nenhum elemento, é só ponteiro. Tá? Você precisa pegar aqui antes com o vetor, né? Você tinha que mover todo mundo para a esquerda, por exemplo. Aí depois... Não, mas ainda assim, se você usar vetor, vai ter que empurrar. Se você usar a referência no Java ou ponteiro no C, você só vai mover realmente as referências. Então não vai mexer em nenhum outro elemento da lista. Mas é por aí que tá. Eu estou, por enquanto, falando agoniado de uma lista simplesmente encadeada. E aí ela tem um problema, que era exatamente isso. Né? O problema dela é que quando eu quero pegar coisas que estão no final, eu tenho que passar a lista todinha até chegar lá. Tá? É um valor. Professor, eu já vi algumas implementações que eu recebo nó. Pode. Eu não gosto. Eu prefiro receber o valor e aí dentro do construtor eu crio um nó com aquele valor. Por exemplo, se a lista é de inteiros, então é inteiro. E aqui dentro eu chamo, né, novo nó, faço assim, ó. Imaginando que a classe no Java, imaginando que eu estou usando Java, imaginando que o nome da classe é nó, o adicionar início seria assim, por exemplo, void add início, aí recebo int x, certo? É o número. Imagina que a lista é de inteiro. Como é que eu crio nó? Nó, novo, new, nó, construtor, né? Ó. Aí, ó, x. Entendeu? Aí eu crio um novo objeto com nó. E aí esse nó que eu vou inserir depois fazendo aqui as questões das referências. Eu gosto dessa forma. Mas tem autores, o próprio Goodrich, naquele livro que eu recomendei para vocês, é um livro muito bom. Mas ele já trabalha com nó. Ou seja, ele não cria um nó novo aqui. Ele recebe o nó como parâmetro. E aí essa linha não existe. Ele já vai direto para isso aqui, ó. Para esse trecho aqui de baixo. Entendeu? É questão de gosto.
Mas aí no Java eu não preciso me preocupar com isso porque eu tenho o conceito de generics. Que aí o tipo de elemento pode ser qualquer um. Tá? É, o generics, que você usa essa nomenclatura aqui assim. Tá? Generics. Tá? Não vou mostrar aqui, mas é bom que vocês estudem. Qualquer tipo de dado ele suporta. Pois é, mas o generics resolve o problema. Generics é exatamente para isso, para preparar uma lista para qualquer tipo de elemento. Tá, ok? Eu recomendo o estudo, eu não vou cobrar, né? Teve um semestre que eu até cobrei, mas infelizmente o pessoal não respondeu de forma adequada. Mas a minha sugestão como amigo, você vai precisar disso em Java, vai precisar disso em banco de dados, vai precisar disso em programação web, vai precisar disso em vários cantos. Eu recomendo fortemente que você aproveite agora, que ainda tem tempo, e aprenda. E é fácil, não é nada do outro mundo não. Tá certo? C++ não tem generics, não tem conceito de generics, tá? Não, ele tem, mas ele não tem o generics, vamos dizer assim, nativo, ele é um workaround. Pois é, exatamente. Não, mas isso é C, aqui é Java. Não, porque na hora que tu jogasse num tipo de dados, ele não teria a garantia. Tu teria que fazer uma conversão. Os caches, exatamente, pronto. Tu não tem garantia, por exemplo, eu não posso pegar um tipo void e jogar no inteiro sem fazer um cache, uma conversão. Porque senão eu teria problema de segurança de leak de memória, vazamento de memória. Porque eu poderia ter um dado que eu jogaria no inteiro, mas na verdade o tamanho dele é muito maior do que o inteiro suporta. Então eu tenho que fazer um cache. Aí entra uma área que eu não queria falar aqui porque é de C++ invocado. Na verdade C++, que é usar os caches, o static e o dynamic. Static, cache, mas você pode dar uma lida em casa. E o dynamic. Cast. Tá? Esse aqui é feito na compilação. Ele verifica já quando está compilando se pode dar certo ou não. Esse aqui é só a execução. Ali tu tá fazendo um cache do tipo dynamic para ser mais preciso. Tá? Oi? Eu não lembro. Tem, eu não lembro. Realmente eu só uso esses dois. Realmente, olha lá, na verdade os mais dynamic, static é vez ou outra. Não, então deixa para depois. Então, não, grafo é quando eu tenho vários nós ligados. Na verdade aqui é o princípio de um grafo. Mas se eu tiver um filho, eu tiver um pai, tiver N filhos, e cada filho pode ter N filhos, e esses N filhos pode ser o pai também, então eu não tenho mais pai e filho, eu tenho um grafo. Tá, ok? Grafo é isso aqui, ó. Aqui. Tá. Pronto, esse aqui é o grafo. São vários pontos ligados entre si. Pronto. Mas isso é assunto do próximo semestre. Então, a gente está criando um grafo unidirecional. Que só tem, na verdade, só um caminho. Se você abrir só vai mudar o código desse método, o construtor é a mesma coisa? O construtor é a mesma coisa, porque o construtor, se você olhar, ele só diz que o header é nulo. Né? No início da lista o header é nulo. É só isso que ele diz aqui. Ah, do nó? Não, muda não. Porque na verdade a diferença vai ser onde tu vai chamar. O construtor, porque é o seguinte, se eu estou recebendo um nó, então lá no main é que eu vou ter criado um nó, concorda? Para passar o nó. Então lá eu vou chamar o construtor, mas o construtor não muda do nó não. Eu entendi, o construtor continua o mesmo. Tá certo? A diferença é que ao invés de ter o nó novo aqui, o nó novo vai estar onde? Lá no main. E aí lá no main tu vai chamar, por exemplo, l.add e, né, início, aí tu passa o novo, que tu acabou de criar na linha de cima. Entendeu? Essa vai ser a diferença. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Posso continuar? Posso, Guanabara? Tudo bem. Robson, posso continuar? Tudo bem.
Então, lista vazia, adicionar início, adicionar final é fácil também, né? O único problema do adicionar final é que tu vai ter que usar um laço. Só que o laço não precisa me preocupar com quantidade, isso é que é legal. Porque o que acontece? Enquanto estiver próximo, ele não chegou no final. Quando chegar no nó, que ele perguntar pelo próximo, ou seja, o get próximo, e aí o programa diz, ó, o get próximo retornou nulo. Aí sim significa o quê? Que eu cheguei no final da minha lista. Tá ok? Então, enquanto não for nulo, ele vai passeando pela lista. E vai guardando, né, o auxiliar. O auxiliar que eu chamo aqui é o anterior, né, exatamente de onde vai ser inserida a posição. E aí no final de que o próximo é o novo nó. Então, por exemplo, aqui na lista seria assim, ó. Né, desenhando aqui na memória, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, essa listinha aqui com 3 elementos, tá. Então, esse aqui aponta para cá, esse aponta para cá e esse aqui aponta para nulo. Quero inserir um quarto. Então, o que é que eu faço? Eu crio um quarto, né, que é o novo. Esse daqui é o novo. Esse aqui é o novo. E esse daqui começa a ser auxiliar. Tá vendo? O auxiliar começa sendo o header, ó. Tá vendo, ó? Certo? Aí eu vou passeando. Auxiliar.get próximo, tem? É nulo? Sim ou não? Não, então a auxiliar agora é esse. Auxiliar.get próximo é nulo? Não, então continua. Auxiliar.get próximo é nulo? É. Então pronto, é aqui onde vai ser inserido. O que é que eu faço? Eu já tenho o nó então, auxiliar. Auxiliar.set próximo, novo. Aí ele pega e faz isso. Oi? Dinâmica, é durante a execução. Não, vai para o espaço, não está armazenado. Tá ok? Então é esse comportamento que esse código fez. Ele varreu a lista todinha até chegar o elemento que ele disse que era nulo. Chegou no nulo, aí ele colocou no próximo. Pode perguntar isso. Porque senão como é que eu vou mudar o próximo dele aqui? Se eu não crio auxiliar, como é que você acha que seria? Diga aí. Oi? Pronto, mas beleza, início da lista, ponto próximo. Eu peguei esse, pronto, aí agora. O auxiliar é exatamente como se fosse um cursor. Ele vai varrendo. Entendeu? Esse auxiliar é exatamente para eu pegar, ó, o último, para daí eu mudar o ponteiro dele. Só poder usar o início da lista, eu tenho que ter referência. Não, se eu mudar o início da lista, eu perco o header e eu perco os elementos. Aí já era. Por isso que eu crio uma variável local auxiliar. Tá certo? Para guardar isso, ó. Então eu crio auxiliar, que inicialmente começa como header. Aí o que é que eu faço? Auxiliar ponto próximo para pegar o segundo. Depois auxiliar ponto próximo para pegar... Enquanto não chegar no final. Quando é que eu sei que chegou no final? Quando o próximo é nulo. Tá? E aí ele sai do laço, né, do enquanto, na verdade, e aí diz que o próximo agora é o novo. Entendeu? Seria nessa linha. Tá bom? Exato. Só que é uma variável local, que na verdade é o quê? Uma referência para um nó. Toda vez que você está usando objeto, no Java, já fica subentendido que você está manipulando memória. É diferente do C. Às vezes adulto está tendo, é porque no C, se eu criasse auxiliar aqui, auxiliar não era o nó que estava na lista, era uma cópia. Por isso que você tem que usar ponteiro no Java, porque senão, auxiliar seria uma cópia, enquanto tu mudasse o próximo da cópia, ele não mudaria o próximo realmente do nó. O Java já resolve isso para ti. Quando eu uso o ponto 7 próximo no último, no auxiliar, no caso, exato. Eu estou deixando de ter um nó local para ele se tornar parte da... Não, na verdade tu está só dizendo o seguinte, auxiliar é uma variável, concorda? O que é que uma variável faz? Ela aponta para um local de memória. Então tu só está dizendo que naquele local de memória você vai mudar o valor de próximo para o novo, só isso. Não, é só isso. Tá bom? Mais dúvidas? A hora é essa mesmo. Porque é duplamente cadeado, você vai entender só que é próximo e anterior. Tá? Então, diga, Rubem. Não, dentro do método, é local. Só para o método. Não é atributo. Claro, dentro da lista. Não, o nó só tem construtor,
Acessores e modificadores dos valores e dos ponteiros, só. Porque quem define o comportamento não é o nó, quem define o comportamento da estrutura não é a outra classe, a lista, ou a fila, ou a pilha. Então os nós adicionar vão estar na classe lista, fila ou pilha. Tá ok? Mais alguma pergunta, Thiago? Tranquilo? Prefere que eu chame de carniça, não tem problema não. Não, nenhuma. Ok? Ariel, tranquilo? Minho. Oi? Pode perguntar. Olha, eu não queria deixar recursão para árvore, certo? Mas, claro que tudo que eu estou mostrando aqui, com encadeada, pode ser usado facilmente com recursão. Tá? Na verdade, você teria que fazer um método que receberia um nó, ao invés do elemento, né? E, ao invés do seu enquanto, seria um if. Se eu não tiver, se existir próximo, eu chamo o método recursivo aqui. Se não, aí eu faço a alteração do próximo do último. Tá ok? Então dá para tornar fácil isso aqui no if. Tá certo? E consequentemente não é recursão. Agora, o problema é só um, que até é a questão também do Edson. No caso, se eu usar recursão, obrigatoriamente, o parâmetro de entrada do método não pode mais ser um elemento e sim o nó. Porque quando tu vai estar chamando ele pronto, tu vai estar passando o nó, para ele estar pegando o próximo dele. Tá? Pode, exatamente, você pode fazer uma sobrecarga. Tá? Para daí você ter uma versão que recebe o elemento, e dentro da versão do elemento você fica chamando a recursão a partir do header. Que é o que a gente vai ver em árvore. Eu queria deixar isso para árvore. Mas se alguém quiser se antecipar, não tem problema não. Tá? Você dá uma olhada lá no código, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá? Não, recursão não rola legal não. Entendeu? Tá, mas tem alguns casos que só dá com recursão, mas porque a gente vai usar aqui por enquanto, precisa não. Ainda assim. Processamento, né? Memória. Tá? Ok? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Posso continuar? Deu para entender até aqui, Gabriel? Tranquilo? Tudo bem. Então, adicionar início, adicionar final. Adicionar posição. Assim, remover início, remover final, né? Remover início é fácil, né? É só eu dizer agora que o início da lista, né, o header, vai ser o próximo do atual. Pensa comigo, olha pra cá, ó. Quero agora remover, presta atenção. Remover início. Remover início é remover quem? Esse aqui, concorda? Só que atualmente esse daqui é o header, concorda? Se ou não, o início, lista, como está escrito. Guanabara, tranquilo? Ok, Bruno? Então aqui é o header, esse aqui eu quero remover esse. Ora, o que é que eu faço? Simples. Primeiro, eu jogo isso aqui para o removido, né? Porque, como eu disse, sempre você vai retornar, né, o removido quando alguém pedir, né, o valor. Como a gente vai até na prova, também foi cobrado e tal. Mas além disso, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu digo que o header vai ser o próximo do atual. Quem é o próximo do atual? É esse. Então esse é o novo header. Pronto. Só isso. Tá? Vai. Não está sendo usado. Tá? Não, mas eu não tenho ponto de entrada. Como é que eu vou chegar nesse valor? Eu nunca vou chegar nesse nó. Entendeu? Então o garbage vai lá e apaga. Tá? Se fosse duplamente cadeada, aí talvez assim, nem é, como eu disse, o garbage resolve, mas você poderia colocar. Mas aqui não precisa não, tá? Teria que dar um delete depois desse nó. Tá? Não, você retorna o valor que está dentro, não retorna o nó, concorda? Eu retorno o valor, então eu posso pegar o valor, jogar numa variável local e dar um delete depois no objeto. Tá ok? Mais alguma pergunta? Eu vi por aqui, burburos. Rubem, só... Não, é em C, cara, o pessoal aqui tá baldeando, né? No Java precisa disso não. Tá? No C, porque no C você precisa apagar o objeto manualmente. Aí você usa o comando delete. Tá? Esse remover... o removido é uma variável. É uma variável local, que vai ser o retorno no final do método. Por exemplo, nesse caso aqui, como eu estou usando, eu estou recebendo sempre valor... Oi? Porque quando você remove, você tira da lista para fazer alguma coisa com ela. Né? Então, você tira o valor para fazer alguma coisa. Não, você teria que criar um outro método só para acessar. Né? Então cria um outro método que faça isso. Mas só uma variação desse, sem o retorno.
Tá ok? Seria apagar, mas geralmente... exatamente, só seria só jogar o RED no segundo elemento. Só que na prática acontece o seguinte, quando eu tiro de uma fila é porque eu vou usar para alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma fila bancária, quando eu tiro alguém da fila é porque ele vai ser atendido, ele vai ser processado. É assim como também no processador. O processador tem a fila de processos, então quando eu tiro um processo da fila lá de execução, é porque ele está sendo manipulado pela ULA, né, pela unidade lógica aritmética. Então, ou seja, normalmente o padrão é retornar o removido. Porque na verdade, entenda, você não está apagando do programa, você está tirando da lista, que é uma estrutura de dados secundária, para usar no teu programa, entendeu? Então por isso que tem retorno, tá bom? Agora, você pode, se quiser, criar um apagar que só apaga sem retornar. É só, como você mesmo disse, só verifica se a estrutura está vazia, se não tiver, só mudo o header agora para o próximo nó. Pronto, só isso, tá bom? Perguntas? Galabara, tranquilo? Pedim? Oi? Precisa, mas é porque como você coloca nulo, por quê? Porque pode ser muito bem que não dê certo. Por exemplo, estrutura vazia. Não está vazia, aí retorna nulo. Se você não inicializar, ele vai pedir um retorno. Entendeu? Então, por isso que você tem que ter um retorno e a gente sempre inicializa com nulo. É uma boa prática. Todo objeto no Java, assim como no C também. Então, você vai criar um objeto, se ele não tem nenhum valor inicial, ou você quer só deixar o espaço, o ponteiro e tal, referência pronta, você sempre inicializa com nulo. Aí depois disso você vai atribuindo ou não de acordo com a execução do programa. Ok? Remover final, eu vou ter que varrer até o final. Remover final já é mais elaborado. Remover final é o seguinte... Mesmo esquema, né? Eu vou ter aqui, né, o ponteiro, vou ter um header, né, apontando para cá, eu quero remover esse nó aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui é que está o pulo do gato. Eu vou fazer a mesma varredura, como se fosse adicionar no final, né? Vou varrer enquanto não for nulo. Só que o problema é que eu não posso guardar o que tem nulo. Eu tenho que guardar o anterior ao que o próximo é nulo. Eu vou repetir. Eu não posso, Edson, guardar esse nó somente. Eu tenho que guardar esse nó, porque ele vai ser removido, e esse nó aqui, porque é aqui onde eu vou alterar essa ligação para qual? Para essa daqui, ó. Concorda? Então eu preciso de dois auxiliares. Uma que eu vou chamar de removido e a outra que eu vou chamar de auxiliar. Ambos começam sendo cabeçalho, ou seja, tanto removido, que eu não sei quem é ainda, quanto auxiliar, que eu também não sei ainda quem é, vão começar sendo cabeçalho. E eu começo olhando o quê? O removido, o próximo dele é nulo, porque se não for, ele vai passar para o próximo, concorda? Ó? Se eu olhar para cá, é só... Pronto. Se você olhar aqui, você concorda que esse é o removido? Sim ou não? Não é esse que vai ser removido. Qual a característica que esse removido tem? Que o próximo dele é o quê? Nulo, concorda? Atualmente está dessa forma. Isso aqui não existe. Está dessa forma, concorda? Então eu vou fazer no laço, se quanto o removido, né, não foi encontrado. Ou seja, enquanto não estiver próximo, ele vai. Enquanto estiver próximo, ele vai passeando. Quando chegar no ponto. Olha só o que está acontecendo. Ó. Enquanto isso acontece, ó, o auxiliar se torna o removido e o removido se torna o próximo. Olha o que está acontecendo aqui na prática. Ó. Começou assim, concorda? O auxiliar se torna o removido. Então mudou alguma coisa com o auxiliar? Continua aqui, concorda? Removido agora foi para onde? Para cá, concorda? Então, removido agora é esse, ó. Removido ponto próximo é diferente de nulo? É. Concorda que eu tenho ainda valor? Não é isso? Tenho referência? Começa. O auxiliar vai ser agora quem? Removido. Então, o auxiliar vem para cá, ó. Tá vendo? E o removido agora vai ser quem? O próximo. Vem pra cá, ó. Tá entendendo o que eu tô fazendo? Eu tô dando de casinha.
Isso aqui é idêntico a uma sequência que vocês trabalharam em recursão, relembraram. Fibonacci. Fibonacci trabalha exatamente dessa forma. Ele pega os dois, somou, depois ele salta. Tuf, aí mais dois, aí salta. Ele fica saltando. Ele vai, tipo como se fosse um caracol. Ele vai, a parte da frente vai, aí puxa a de trás. Pronto, a de trás seria o auxiliar. E a parte da frente do caracol seria o removido. Para encerrar aqui, ó. Removido pronto próximo é nulo? Não, concorda que não é nulo ainda, porque está ligado aqui? Então o que é que eu faço? O primeiro auxiliar. Auxiliar agora é o removido, não é isso? Então o auxiliar vem para cá. Concorda? E o removido agora quem? Isso aqui, não é isso? Ó? Olha só como ficou legal agora. Removido pronto próximo é diferente de nulo? Não, então cheguei onde eu queria. Eu tenho um nó que eu vou retornar como removido e tenho um auxiliar para quê? Para fazer essa linha aqui, ó. Auxiliar ponto próximo, que aponta atualmente para esse nó, vai apontar agora para quem? Para nulo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Entendeu agora? Pode, você pode chamar, só que eu acho confuso. Porque assim, não é que você não vai conseguir entender, mas vamos dizer que daqui a umas 2 semanas você vai estar maduro, entender próximo, anterior, você fica mais familiarizado, mas por enquanto você usa uma variável auxiliar. Depois realmente você pode fazer esse esquema, tá? De chamar, né, 2 vezes o próximo, que é o próximo do próximo, eu estaria exatamente verificando, né, um nó à frente. Tá, ok? Que aí já seria realmente uma espécie de recursão, né? Eu entro e dele, né? Eu estou tendo, nem recursão, mas um retorno de método. Tá, Rubem? Depois que termina o método que retorna, ele é deletado automaticamente. Tem alguma ligação do main ou de alguma outra estrutura, algum outro objeto a esse objeto R da memória? Nesse momento agora, eu apaguei aqui, concorda essa linha? Pronto. Existe algum objeto, alguma outra ligação que referencia esse endereço de memória? É assim que o Garbage faz. Entendeu? E quando tiver algum ponto de entrada, por exemplo, né, se eu tivesse um main, ou outro objeto aqui, um outro obj que estivesse acessando, ele não apagaria ainda, porque eu tenho outro objeto que a partir dele eu posso acessar esse valor. Agora, nesse caso, não tem mais ninguém, né? Então, se não tem mais ninguém, ele está lá solto na memória. Nunca vou conseguir acessar mais ele. E aí o Garbage vai lá e apaga. É claro, é mais fácil. Exatamente, acabou. Quando você bota nulo, acabou. Você já tirou a referência aí, no final das contas, depois de um tempinho, que aí não depende de você, depende da JVM, ele vai lá e ó, na memória. E tira, é isso mesmo. É por isso que o Java é uma linguagem fácil. E é por isso que até eu recomendo o contrário, você começar a aprender no C++ para depois ir para o Java. Quem aprendeu C++ quando vai para o Java, acha o Java ridículo. Não, o C++ eu tenho que usar ponteiro e tem que dar um delete forçado. Eu tenho que chegar na linha e no final fazer um delete assim, ó. Delete R. Nem precisa do parênteses, foi mesmo. Não, o free é do C. O free é do C, o delete é do C++. Tá? Que é new, delete, malloc e free. Tá? Então, na verdade, é mais difícil, não sei porque eu tenho que fazer manualmente. Se não, ainda que eu não tenha ninguém chamando, mas está lá, na memória, ocupando espaço. Tá? Enquanto no liberal, eu tenho que fazer realmente manual. Tá? Então, por isso que estrutura de dados com Java é mais tranquilo para você entender os conceitos. Mas como alguns aqui foram meus alunos em PO com C++, e até eu já passei como dever de casa, né, para tentar fazer isso usando exatamente ponteiros, porque é um exercício bem bacana e você vai precisar, somente que é dialética eletrônica, porque sistemas embarcados é em C++. Tá bom? Então, para você realmente entender isso. Tá bom? Elétrica, eletrônica, engenharia de computação, todos eles vai precisar muito mais de C do que de Java. Tá certo? Então, precisa realmente estar ciente disso. Diga, Ariel. A nível prático, nenhuma. Mas é porque o delete é para fazer mais associação ao new, né? Que existe o new no C++, é que a gente não vê no semestre passado. Mas existe o new quando você usa ponteiro, né? Que você vai criar um objeto com qualquer ponteiro, você usa o new, igual como no Java. Né? Então, por isso, é só para ter uma nomenclatura melhor, só isso. Mas na prática, é a mesma coisa, está liberando espaço da memória. Tá bom? Ok, mais alguma pergunta? Oi?
Foi, né? Cheguei a mostrar, né? Pra turma de vocês não era, né, assim, na Brastemp. Na verdade ficou nível, né? Ok? Eu turma com o Bruno, mano. Já viu, né? Entendeu? Pois é. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Remover posição é idêntico ao remover final. Só que a diferença é que ao invés de eu ficar aí numa posição, eu vou ter um contador, que é a posição que eu quero, né? Então, passar aqui, ó. Só que o adicionar posição e remover posição, eu tenho eu posso dizer, eu uso os que eu já criei para fazer um negócio inteligente, que até alguns usaram na prova. Se eu vou adicionar a posição 1, no caso, né, porque aqui eu não começo do 0, né, porque não é vetor, né, então eu começo de 1 mesmo. Se eu vou adicionar a posição 1, é mesmo que eu quero adicionar início, concorda? Sim ou não? Então eu tenho esse tratamento aqui, ó. Se a lista está vazia ou a posição for 1, menor ou igual a 1, ele tem que adicionar no início. Se não, ele vai fazer a adição normal. Tá? A adição, a única diferença do método que vocês viram que é adicionar final, a única diferença é que eu tenho um índice, que é o contador. Se eu quero o terceiro elemento, então eu tenho que contar, né? Então 1, 2, 3, porque eu não tenho, é diferente do vetor. No vetor é a vantagem do vetor. No vetor, adicionar é mais rápido, porque ele já vai direto na posição que você quer. Só que ele perde processamento onde? Porque ele tem que mover todo mundo antes. Aqui eu não preciso mover ninguém. Em compensação, eu tenho que ficar saltando até chegar à posição que eu quero. É a única diferença, eu ter esse que eu chamei de índice, que é a posição que eu vou estar trabalhando. Se eu quero inserir uma quarta posição, índice começa com 1, aí vai passar 1, 2, 3, 4. Aí quando eu chegar no 4, ele tem que adicionar ali, pronto. Na verdade, até eu coloco menos, né? Menor que 4, ou seja, que ele vai chegar na terceira, e na terceira posição ele vai mudar o ponteiro, tá? Cuidado com essas operações aqui, pelo amor de Deus. Principalmente essa daqui. Essa aqui é se eu chegar no final e for nulo. Se por coincidência eu pedi adicionar fim da lista, né? Adicionar o final. O problema é essa operação aqui, ó. Presta atenção para você entender como é que funciona. Muita atenção, pay attention. Tenho 4 elementos aqui, tá? Quero inserir na terceira posição. Esse elemento aqui que eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Quero colocar esse elemento. Significa o quê? Significa que eu tenho que fazer uma ligação daqui para cá e daqui para cá, concorda? Sim ou não? Mas a ligação acontece na terceira posição ou na segunda posição? Eu quero inserir esse elemento na terceira posição. Mas a alteração acontece aonde? Na terceira posição ou na segunda posição? Na segunda, por isso que é menor que, tá? Primeira coisa aqui, ó. Tá? Por isso que não é menor ou igual. Porque eu tenho que chegar no nó anterior ao onde o nó vai entrar. Onde é exatamente onde vai acontecer a mágica. Porque eu estando no anterior, o que é que eu vou conseguir fazer? Eu faço isso, ó. Eu tô aí que eu chamei de auxiliar. Então essa aqui é auxiliar. E esse aqui é o novo. Ok? Vocês entendem o salto aqui feito pelo laço, né? Que é o mesmo do final. Ok? Sim ou não? Exato. Então eu vou até a posição 2. Vai estar na posição 2. Exato. Com o próximo nó. Então ele vai estar com o nó 3. Como está no código aí. Auxiliar vai ser igual ao auxiliar com o próximo nó. Não, mas entenda. Ele começou com índice 1. Que começou o header. Então ele vai para o segundo, não é isso? E o índice foi para 2. Subiu, não é isso? Aí o índice, né, menor que 3. Beleza. Né? Aí o auxiliar vai para o 3. É verdade. Então tem que ter o menos 1 aqui. Tá errado, depois eu altero então. Tá, entendi. Tá, então aqui falta só o menos 1. Tá certo? Vou alterar depois nos slides, tá bom? Porque eu tenho que chegar na posição anterior que eu quero. Daí para chegar na posição anterior que eu quero, então seria, né, menos do que I menos 1. Se eu quero chegar na terceira posição, tenho que chegar na segunda. Tá ok? Ou então começa de 0 o índice. Né? Na verdade, peraí. Porque eu já comecei com o início 1 aqui. Então ele vai para 2 e vai para 2, sobe. Não, tá certo, é isso mesmo. Ou então você começa com 0, o índice 0 ao invés de 1, tá? E dá na mesma também, tá bom? Não seria uma coisa boa a gente colocar adicionar final? Já tem. Chamar um LCF aí no caso. Mas eu não tenho a quantidade do final. Aí que tá, criar só atributo
Mas é isso que a gente vai fazer depois com o trailer. Quando a gente tem o trailer, ele faz isso. O trailer ele pega e eu consigo acessar a lista pelo final. Aí pelo final eu racei com o elemento final. Aí outra, até que você foi sobre isso ontem. Estava fazendo a lista aí. Cara, se a gente ele dissesse assim, eu quero colocar tal valor na lista que já estava ordenada. Né? O valor 5 é bem. Pronto, vai mudar essa condição. Ele vai fazendo lá se enquanto o valor que tu está querendo inserir for menor do que o valor. Menor? Não, for maior do que o valor que tu está varrendo. Mas tu concorda comigo que eu vou pegar um orçamento da porra pra poder. Não, vai, claro, mas é o problema dessa estrutura. Mas eu posso fazer um método vindo ao contrário. Usando o trailer, homem. A gente vai ver já. Te acalma, agoniado 2. Por que todo Bruno é agoniado, hein? Meu Deus, coisa horrível. Pra cá. Então, ó, lembrando, tá? Ou você troca o índice para 0 ou coloca -1 aqui, tá bom? Então, eu prefiro colocar -1 para entender até que o índice 1 já é o primeiro, né? Que é o header, tá certo? Menos confuso, tá bom? Mas, enfim, então, com -1 eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui, ó, auxiliar, quando ele sair do enquanto, o auxiliar sai aqui, ó, certo? Pra cá agora, ó. Então, o auxiliar tá com esse valor, novo é esse nó. Novo, ponto 7 próximo, novo, ponto 7 próximo vai ser igual a quem? A auxiliar próximo. Ou seja, auxiliar é esse, o próximo é esse, que é o terceiro, que vai ser o quarto agora. Então, vou fazendo isso, ó. Ok? Que é a primeira linha. Novo, ponto 7 próximo, vai ter o quê? Vai ser auxiliar, ponto get próximo. Ou seja, eu vou pegar o terceiro e vou dizer que agora é o quarto, né? Exatamente isso que eu estou fazendo aqui. E na outra linha, auxiliar ponto 7 próximo, que atualmente está para cá, vai agora apontar para o novo. Pronto, é isso que eu estou fazendo. Tem que ser nessa ordem. Lembra que eu mostrei na figurinha? Se trocar, colocar auxiliar ponto próximo nó é o novo, perdeu o resto da lista todinho. Eu já mostrei na aula passada, no vídeo está lá, né, graficamente ilustrado como funciona. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Conceito de PO. Diz aí o que é. Classe nó é lá no começo. Esse próximo nó seria um objeto da classe nó. É uma referência a um objeto da classe nó. Qual a relação entre eles? Associação. Associação? Associação. Tá? Só associação. Eu ficaria na dúvida, não sei. Tá? Deu para entender essa parte ou não? Deu para entender? O remover, a lógica é semelhante. Eu tenho a posição, vou contar, né, até o anterior do nó que eu vou remover, e aí eu vou ter aquele esquema, né? Por exemplo, se eu quero remover, deixar aqui de novo a lista bonitinha, né? Então eu tenho desse jeito aqui, ó. Então eu tenho aqui, eu vou ter aquele mesmo esquema, o auxiliar e o removido, né, fazendo, né, duplinha, né, vai saltando. Só que a diferença é que ao invés de ir até o final, Edson, como eu iria, se fosse o remover final, eu só vou até a posição que eu quero. Tá ok? Até depois, por favor, eu agradeço alguém, né, Bruno, por exemplo, olhar depois se tá ok de novo aqui. Acho que aqui vai precisar de -1 também. Tá ok? Então me manda e-mail que eu altero nos slides e coloco lá atualizado. Tá bom? E aí, o mais importante é, vocês entenderam, eu chego aqui nesse ponto e vou ter dessa forma, o nó que eu quero remover e o anterior dele. Agora o que eu tenho que dizer? Auxiliar ponto 7 próximo vai receber o quê? Removido ponto get próximo. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui, ó. E tirando isso aqui. Concorda? De novo, ao comando, ó. Auxiliar ponto 7 próximo vai ser igual, vai receber, na verdade, entre parênteses, né? Removido ponto get próximo. Estou pegando o próximo do removido e estou jogando agora como próximo do meu anterior. Estou fazendo essa ligação. Ok, Edson? Pode dizer. Tranquilo, dá para entender visualmente como é que está funcionando? Como se eu fizesse assim, por exemplo, vem cá, minha, rapidinho. Rápido, rápido, rápido. Vem cá, Bruno, rápido. Rápido, aqui, assim, pronto. Aqui, mãos dadas. Vamos orar. Então, ó. Não, aí é reza, não é oração. Então, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são as ligações.
Então agora eu estou fazendo o seguinte, auxiliar, eu sou removido. Auxiliar, ponto set próximo, vai ser quem? Removido, ponto get próximo. Eu estou fazendo isso, ó. Get próximo e jogando no set próximo dele, ó. Pronto. Cor linda, um casal lindo. Eu pedi para remover a ligação por acaso? Não pedi. Continua, é verdade. Certo? E aí, depois disso, né, se eu quiser, não tem aqui, mas se eu quiser, a questão, né, de opcional, eu posso pegar removido, ponto set próximo, ser nulo. Não preciso, por quê? Porque eu, como removido, ninguém acessa por mim. Concorda que aqui atrás do Otacílio está o header, está uma parte da fila, e atrás, na frente do Bruno, está a outra parte da fila. Então eu consigo, pelo header, acessar isso aqui tudinho. Só que jamais daqui ele pode vir para cá. Ou de qualquer outra parte do programa, de mim, né, acessar o restante. Então eu perdi. O garbage collector lá e me apaga. Mas vocês continuam. Não, só no final. Só no final do método, exatamente. Porque pode sentar. Acho que ficou claro agora, acho que deu para entender bem direitinho. Que eu vi o Edson ainda com a cara meio de dúvida, eu decidi fazer essa coisa. E lembrando, claro, sempre do retorno. Removido, retorno. Tá? Claro. Fazer gordice. Ok? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma? Vamos avançar rapidinho. Sei que o horário já está chegando finalmente. Né? Eu não vou explicar fila e pilha encadeada, simplesmente encadeada, porque só muda a operação. Na verdade, você só vai usar subgrupos das operações, concorda? A gente viu que você tem 3 inserções e 3 remoções. Aí se for uma fila, você vai precisar só da remoção início e da adição final. Se for uma pilha, adicionar final e remover final. Só isso. Então você vai só brincando com as operações. Mas aprendeu a lista, aprendeu qualquer estrutura linear de dados, que são só subconjunto das 6 operações que a gente mostrou. Adicionar e remover, início, posição e final. Tá ok? Dever de casa, vocês fazerem implementando em Java e C++. Tá? Tem uma lista de exercícios que eu faço um bocado de brincadeira, tá lá no site. Tá? De ordenar, de quebrar uma lista em 2, juntar em uma, tem um bocado de... Que aí tanto pode ser usado com sequencial como com encadeado. Tá? É interessante fazer com as duas até. Não, árvore não, tem não. Tá? Não tem porque o próprio código de árvore já é um desafio. Tá? Sério. Oi? Tem, no Goodreads tem. Tá? Encadeamento, então, que a gente viu, para ir encerrando para o finalzinho da aula, encadeamento que a gente viu, nós chamamos de simples, que é só uma referência sempre para o próximo. Tá? Nós temos problemas como o Brunos, né, ficaram aqui batendo na tecla, de negócio de botar um bendito, eu quero para o final, eu quero sei o que no final, os agoniados. Por final, realmente, o encadeamento simples é um problema, porque se eu quiser fazer qualquer coisa no final, vou ter que varrer a lista todinha para chegar no final para eu fazer o que eu quero. Então, no nível de computacional, é um porre. Vai estar consumindo muito recurso. Então, o que o pessoal descobriu? Ora, eu posso tentar 2 formas de resolver o problema. O primeiro é usando uma lista circular. A circular é porque ela vai ser aqui, ó, a figurinha, ela faz isso, ó. Então, na verdade, eu não tenho exatamente o início e o final. Eu tenho só como se fosse um cursor que fica navegando. Por exemplo, o cursor atualmente está aqui, como se fosse um header. Eu só tenho, na verdade, você pode chamar de cursor, porque ele fica fazendo isso, ó. O cursor está aqui. Aí ele vai para o próximo, dependendo do que tu está precisando, ele vai navegando. Aí volta e vai de novo, e vai fazendo isso. Vai sempre fazendo um rodízio. Mas é que tá, mas a probabilidade dela ter que fazer o pior caso já diminui, concorda? Porque o cursor tá aqui. E aí tu precisa do elemento 3, né? Então ele vem para cá. Ou seja, não tem o conceito mais de último elemento. Eu tenho só o próximo, como se fosse uma roda, aquelas rodas de premiação, e aí tem uma seta, aí vai rodando pelos nós. Exatamente. Ok? Ela vai ficar dançando. Não. Interação de referência vai para o primeiro. E aí, daí, quando vai para o primeiro, eu deixo de ter primeiro e último. Eu tenho só o quê? Um ponto de entrada. Esse ponto de entrada é o cursor. Entendeu? Seria um header. Só que não é header porque eu não tenho início e fim. Não é circular, né? Eu não tenho cabeça e rabo, né? Corra feia, né? Eu não tenho header e trailer. Eu tenho um ponto de entrada, que é chamado de cursor.
Que pode estar aqui, que pode estar aqui, que pode estar aqui, que pode estar aqui. Eu não sei. Mas eu sei que onde ele estiver, a direção que ele vai fazer é essa. Ó. Tá. E assim vai. Mas é que tá, não tem último. Esse é o problema. Quando tu vai remover, tu não vai remover, tu vai remover na verdade o que? O elemento tal. É um círculo. É igual lá do... Né, o amor é um ciclo. Né, daquele bebê no caso, né? Acho que é. Não, é daqueles o amor é um ciclo. Ciclo é redondo, não é quadrado. É ciclo, né? Então, ou seja, se é um ciclo, Davi, olha, até que foi legalzinho. Onde é que eu vou? Onde é que é meu ponto de entrada? Onde é que é o início e o final? Não tem. Então, na verdade, para eu ter um ponto de entrada, senão eu perderia tudo para o garbage collector. Para eu ter um ponto de entrada, a classe lista, ao invés de ter um header, vai ter um cursor. O cursor é exatamente o ponto de entrada, que pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Você não sabe, você vai mudando esse cursor, você pode mudar. Vai ter só o verbo adicionar. É. Vai adicionar na onde que ele tiver. Exatamente, pode ser, exatamente, exatamente. Tá, na verdade, os métodos aqui, vocês vão ver que lista circular geralmente já trabalha mais com o conceito de antes ou depois de alguém. Então, por exemplo, ele diz, eu quero antes do 9 ou depois do 10, é mais nesse conceito. Tá, ok? Não ter primeiro, segundo, terceiro, porque não existe isso na lista circular. É um ciclo. Ciclo não é quadrado, é um ciclo. Tá? Só que essa forma, claro, ela resolve o problema, né, de eu ter essa questão de voltar para o início rápido, né, de não ter mais essa questão de passar todo mundo até o último, mas só nível probabilístico. Mas eu perco o conceito de início e final. Como é que eu mantenho o conceito de início e final? Aí eu uso a lista duplamente cadeada, né, que eu vou logo para a figura, porque vocês são lesados. Aqui está. Eu tenho um novo ponteiro. Então, na classe nó, eu tinha elemento e próximo, não é isso? Agora eu tenho anterior. Então, anterior, como já sugere o nome, é porque ele vai apontar para o seu antecessor. Então, agora eu vou ter 3 atributos na classe nó. Valor, né, o dado, elemento, nó próximo e nó anterior. E, consequentemente, então, terei o quê? Terei getters e setters, tanto para próximo quanto para anterior e para elemento. E aí o que acontece é isso, ó. Tcharam! Aqui, ó. Passar logo aqui. Ó, tcharam! Pronto, é isso que acontece, ó. Ele aponta para o anterior e o outro aponta para o sucessor. Ou seja, eu vou ter agora uma ligação duplo sentido, em dupla mão. Eu tanto sei que é meu próximo, como eu sei que é meu anterior. Em alguns pontos isso vai ser legal. Porque, por exemplo, para ir para o final da lista, agora eu não preciso ter que varrer a lista toda. Eu já guardo o último elemento, que nós chamamos de trailer. Né? Geralmente que é o último elemento. Só ler o trailer, como está aqui, ó. Pronto. Ó. Ou seja, header, trailer. E aí, se eu quiser, por exemplo, ler a lista invertida, como o Bruno já citou, basta começar a leitura pelo trailer e pegando o anterior. Ou seja, como se eu estivesse lendo a lista da direita para a esquerda. É só isso. É só isso, não muda nada. Tá? Poder pode, mas aí que tá. Se você precisar fazer alguma operação com o anterior, como por exemplo, se eu for remover o último, como é que eu vou pegar o anterior do último para dizer que agora o anterior o próximo do anterior vai apontar para nulo? Não, mas aí você vai estar fechando o ciclo, aí vai ser cíclica, vai ser circular. Ó, porque ó, se fosse, pronto, aqui ó, só simplesmente cadeado, tá aqui ó, pá, pronto. Aí eu armazenei, professor, criei trailer para esse cara, legal. Para inserir funciona. Para inserir, do jeito que está aqui, resolveu. Agora, tenta remover. Ah, então pronto, se não dá, não atende, pô. Se não dá, não dá. Não tem como pegar o anterior. Como é que eu vou mudar isso aqui se eu estou acessando daqui? E eu só vou para o próximo. Né? Beleza, mas e aí, como é que eu digo que o anterior agora vai apontar para nulo? Que o próximo do anterior vai apontar para nulo agora? Não tem como. É por isso que eu tenho o anterior. Posso fazer isso na programação? Pode, mas como eu estou dizendo, tu consegue adicionar. Mas remover tu não consegue, e aí? Né? Sim, mas como?
Claro, aí tu vai ter 3 atributos, o header, o anterior do último e o último. Por que tanto atributo? Faz programação. Como está aqui, ó. Ou então usa realmente o anterior, o antecessor, que é o conceito realmente usado. Então, ó, eu vou ter agora 2 nós. Estão vendo? Ó, 2 referências, né? Cada nó tem 2 referências. Onde uma você lê da esquerda para a direita, que é os próximos, né? Então esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro, o quarto e tal. E o outro você lê da direita para a esquerda. Esse é o último, esse é o penúltimo, o antepenúltimo, blá, 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 até voltar ao primeiro. Observe que ainda assim, ó, importante, com 2, né? O anterior do header é nulo e o próximo do trailer é nulo. Concordo? Antes do primeiro não tem ninguém, óbvio. E depois do último também não tem ninguém. Então por isso que ambos são nulos. Tá ok? Alguma pergunta? Pode perguntar. A hora é essa. Rubem, tranquilo? Pode perguntar. Carniça, tranquilo? Ok? Minha. Diga. No método de remoção você iria até checar quando checando o próximo era nulo, depois você voltava e voltava no próximo segundo. Como é, mano? Com treino não, só vou pro nulo. Pego o anterior do nulo, get anterior, digo que o get anterior agora é o trailer. E mudo, claro, o próximo desse para nulo. Ou seja, o que o Minho perguntou é o seguinte: professor, dê um exemplo de operação aí. Tá bom, eu vou dar para encerrar a aula. Eu sei que a gente já está com o tempo já praticamente esgotado. Mas ó, só para encerrar aqui, para vocês terem em casa. Ó. Daqui, ó, pá, aqui outro nó, pá, e aqui continua, tá? Não me interessa. Então, ó, eu tenho esse para cá, fazer direitinho. Eu tenho esse para cá. Esse para cá, concorda? É o próximo. E eu tenho esse para cá e esse para cá, concorda? Que é o anterior, concorda? Sim ou não? E aqui eu tenho o nulo, né? Não é isso que é o final? Remover final com duplamente cadeado, não só como é legal, nada de laço, Rubem. Nada de while, enquanto, nada disso. Só pego o trailer, que é esse aqui, não é isso? Tá? Pego o trailer e digo o seguinte: trailer ponto get anterior. Não posso fazer isso? O que é que ele vai me retornar? Esse aqui, concorda? Sim ou não? Ponto set próximo nulo. Ou se preferir, né, em Java, nulo. Presta atenção no absurdo, na loucura, como é legal aqui. Presta atenção. T.get anterior me retornou o quê? Esse nó aqui, concorda? Então pronto, eu estou nele. Eu estou com ele na minha mão. Pronto. Agora o que eu quero fazer com ele? Setar o próximo. Quer setar esse valor aqui. Eu estou mudando isso para quanto? Estou fazendo isso, ó. Não, total não. Ela tem uma ponta. Perdi já a que ia, né? A que você ler do começo pro final. Não, aqui vai. A que volta é essa. Aqui é a anterior. É. Pronto, certo, entendeu? Mas ainda tem o trailer, né? Ainda tem o trailer, porque eu não tinha a ligação. Para garantir que eu não vou perder, o que é que eu faço? O trailer agora vai ser o trailer atual, get anterior. Mas antes vai removido, vai ser igual. Né? E claro, antes, eu não estou mostrando o código todo, mas antes o removido tem que ser igual ao trailer. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque vocês vão fazer em casa também. E tem o código, o pseudocódigo aqui. Tá ok? Aí o trailer é mudado para cá, ó. E essa ligação é desfeita. Pronto. Trailer atualmente quem é? Eu tenho essa ligação aqui ainda, certo? Trailer está aqui, concorda? Novo trailer vai ser quem? Ah, entendi. Entendeu? Ele pega esse cara, diz que agora que o trailer é esse cara. Tá? Essa, como eu comentei, essa lista não precisa nem remover, né? Se alguns vão colocar nu, mas essa aqui não precisa remover por quê? Porque ninguém vai acessar por ela, né? Ele, né? Então, o Garbage faz o papel para você. Tá bom, Ariel? Última dúvida, eu vou encerrar. Onde? Beleza, pronto, vem pra cá. O T agora é esse, pronto, agora. E aqui sim, aqui tá nulo, né? Pronto, beleza, agora.
como é que eu vou acessar o trailer? Me diga aí, esse valor. Mas é isso que eu estou dizendo, se você não tem acesso de entrada, como é que você vai ler o valor? Exato, aí o Garbage vai lá e faz o quê? Se não tiver entrada, entendo? O valor não pode ser, o valor passa a ser apagado pelo Garbage, ele não pode ser ponto de entrada. Pergunta, tem alguma entrada, alguma coisa para chegar nesse valor? Não tem. O main não tem referência, o programa não tem atributo e não tem nenhuma variável local. Quando não tem, acabou. Mas teve outro caso, na cadeada anterior àquela simples, que quando você removia um elemento em determinada posição, você pegava, digamos... Então, ficava da mesma forma. Quando você removia o elemento, que você fazia aquela ligação, esse daqui continuava apontando para o próximo. Que foi, pronto, foi o que eu fiz aqui, era eu. Eu fico ligado, mas quem vai acessar é eu. Quem vai me acessar? O Garbage Collector ainda vai tirar? Vai, ele me tira. Entendeu? O Garbage me tira. Entendeu? Não, tira. Agora não poderia ter chegando. Se tivesse um certo chegando, ele não tirava. Exatamente. Mas alguns utilizam, mas eu particularmente não recomendo, ele é mais necessário. Tá? E como o Garbage está lá para isso mesmo, já que a gente está usando já, agora se fosse o C, não. C++ precisaria realmente do delete. Tá bom? Então, antes de eu encerrar a aula, tá? Não vou embora ainda, sei que o horário já está estourado, mas só me despedir, né, dos nossos espectadores online. Né? Que pode até ser vocês mesmo que estão assistindo a aula, revisando. Né? Então, para você que nos assiste, ó, calhada dupla. Assim, acabei, viu? Depois daqui, ó. Depois daqui, e cadeada dupla. Dever de casa, implementação, não tem nem pseudocódigo. Achar que tinha mais. Como a partir da premissa vocês são bons, nem pseudocódigo eu dou. Mas, implemente. Recomendo fortemente que aproveite agora o resto da semana para implementar. Inclusive você que nos acompanha também, né, implemente lá, mude a classe nó, colocando, né, ida e volta, faz uma operação de inserção, remoção, entenda direitinho, qualquer dúvida está à disposição. Tá bom? Fez isso aqui, fez o jogo já praticamente. Né? Exatamente. Tá bom? E aí, para você que nos prestigia, se é nosso aluno, estude, que o tempo está acabando. Né? Já aprova. E para você que nos acompanha aí do restante do país, né, fica à vontade, estamos aqui para auxiliá-los no que for preciso. Tá? Então, um grande abraço para você que nos prestigia com a sua presença e até a próxima.